Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Olha só, o juiz Ricardo da Costa Freitas lançou o livro Momentos Poéticos, obra inspirada aí na experiência de vida dele e nas leituras de livros de grandes escritores. Thaís Aureliano foi lá e acompanhou o lançamento do livro. Eu penso que mais poeta do que o magistrado não existe, porque nós temos o dever de ler a alma humana. Nós não podemos ficar adstrito ao que existe nos autos. A nossa missão não é só aplicar o direito, a nossa missão é fazer justiça. E quando a gente faz justiça, a gente envolve tantos sentimentos. E aqui, Momentos Poéticos de Ricardo de Freitas significa toda a nossa trajetória, não só de Ricardo como poeta, mas de todos nós magistrados que penetramos na alma humana e procuramos desvendar os segredos dos processos. É assim, com muita sensibilidade, que a presidente do TRE da Paraíba descreve a obra Momentos Poéticos, do juiz de direito do TJPB, Ricardo da Costa Freitas. O livro foi lançado na noite de ontem, no auditório da ESMA, com a presença de diversas autoridades. Essa é a primeira obra do autor, que foi inspirada na experiência de vida dele e nas leituras de livros de grandes escritores. A inspiração, na verdade, é a história de toda a minha vida, né? Desde a adolescência, eu sempre gostei de poesia, sempre li muito Augusto dos Anjos, Castro Alves, gostava muito de literatura, de José Lins do Rego, de Menino de Engenho em especial, né? De José Américo de Almeida com A Bagaceira, Jorge de Amado e tantos outros. Então essa leitura me inspirou e esse livro revela momentos da minha vida desde a adolescência até a fase adulta. A capa foi feita pela filha do autor, Mariana Freitas. Ela conta que o pedido incluía um passeio ao farol do Cabo Branco, algo que nunca tinha feito com o pai. Foi legal porque eu conheci um lado do meu pai que eu não sabia que ele tinha, porque ele geralmente não se expressa muito desse jeito em casa. E daí, quando eu fui visitar o farol com ele, ele contou muita história da vida dele, sobre como ele costumava ir lá quando era mais novo, sobre como o próprio ambiente era, sobre como foi mudando ao longo do tempo. Então foi uma coisa assim esclarecedora, foi uma experiência interessante. O prefácio ficou por conta do desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, presidente da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário e autor de mais de 30 livros. Na Paraíba há muitos juízes escritores, inclusive poetas, que, de acordo com a possibilidade de tempo, o juiz trabalha muito, tem uma função muito exigente, muito estressante, escrevem também. Eu já escrevi 36 livros, alguns em parceria com outros autores. E agora o doutor Ricardo Freitas, ele vem com o primeiro livro intitulado Momentos Poéticos, que eu tive a honra de prefaciar e fazer a apresentação. Memórias Poéticas custa R$ 50 e a renda obtida com a venda da obra vai ser destinada para instituições de caridade. É possível comprar o livro por meio do Instagram, @RubensCavoc. O livro tem 112 páginas, né? São mais de 90 poesias e poemas e tem algumas também ilustrações. E se destina ao público que gosta da literatura, da poesia, né? E eu espero que o leitor e a leitora possa ler e possa gostar desse livro e até me dar um feedback para eu saber se eu posso continuar nessa jornada na poesia. Tá aí, parabéns, doutor Ricardo, principalmente pela ideia de, enfim, colocar todo o resultado da arrecadação da venda do livro para instituições aí que precisam de retorno, né, material para continuar fazendo o bem, fazendo ali a sua assistência. Bom, comigo aqui, doutor José Godoy, procurador da República, ele que nessa segunda-feira recebeu da Câmara Municipal de João Pessoa o título de cidadão pessoense, ele que veio lá de Pernambuco e recebendo aí da Câmara, dos vereadores, o reconhecimento para ser chamado ali pela sua atuação nos direitos humanos, especialmente, notadamente aqui na capital. Doutor Godoy, foi ali uma sessão emocionante, né, porque... Enfim, uma sessão, como disse o vereador Marcos Henriques, com uma presença até excepcional e diferenciada na Câmara Municipal de João Pessoa. Às vezes acompanha algumas sessões, sem nenhum demérito para outros agraciados com comendas na Câmara, mas de certa forma com uma formalidade maior.
E aí a gente viu representantes aí de vários segmentos, povos originários, LGBT, enfim, e quilombolas, ali fazendo esse reconhecimento ao doutor Godoy. Está no seu roteiro, doutor Godoy, escrever um livro sobre essas experiências todas ou não? Está no meu roteiro terminar minha dissertação do mestrado agora no final do ano. Mas quem sabe, né? Tem que ser mais adiante. Eu realmente, nesse momento, pretendo terminar o meu mestrado. E também o ano que vem é um ano com muitos desafios, muitas questões que nós fomos entabulando em algum momento de 2023 para acontecer em 2024. Então, para 2024 não está, mas a dissertação vai sair. Como é que está, quando eu ia perguntar, retrocessos ou avanços na defesa dos direitos humanos aqui no Brasil? Você consegue fazer um diagnóstico e até uma comparação do ponto de vista cronológico, você que está há tantos anos aí nessa atuação? Olha, sem dúvida alguma, nós estamos num momento de retrocesso. Quando você pensa que o grande acontecimento da questão LGBT esse ano foi vetar uma lei abjeta, odiosa, contra a população LGBT, como foi aprovado na Câmara de Vereadores, ainda com risco de cair o veto do vice-prefeito, é retrocesso. Ontem, o Congresso Nacional derrubou o veto que o presidente Lula fez do marco temporal. O marco temporal é mais um absurdo. O marco temporal é algo abjeto. O marco temporal é você dizer, eu expulsei essas pessoas na base da violência, da arma, na base do fuzil e do tiro, com todo tipo de violência, me apossei das terras dele e agora eu quero segurança jurídica para dizer que essa terra é minha. É você transformar a violência em modelo, em raiz, em direito. E uma violência de mortes, de estupros, de tocar fogo em casas. Foi assim que os índios foram expulsos de suas terras. E muitos deles não estavam em 1988 porque foram expulsos mediante essa violência. E hoje se quer que essa violência seja a força motriz, a raiz, para adquirir direito de propriedade das terras dos índios. Então, é sim um processo... São momentos de retrocesso. São momentos de retrocesso. Mas o Congresso hoje tem uma concepção um tanto quanto mais conservadora, né? Mais... Pois é, às vezes, eu faço uma reflexão mais ampla, eu diria que não é apenas momentos de retrocesso. Nós tivemos um momento de transição. E aí o Bauman, ele dizia que crise é quando o velho morreu e o novo ainda não nasceu. E é um processo que você vê que o país, vamos dizer assim, capitaneia a história moral dos últimos 100, 200 anos, 100 anos, vamos dizer assim, que é os Estados Unidos, hoje apoia e fornece armas para um genocídio de crianças na Palestina. Então, que respaldo, que pilar moral tem o Ocidente hoje para falar de direitos humanos se eles praticam um genocídio visto por todas as câmaras no mundo inteiro. Então, nós temos realmente um processo de transição que ele passa pelo perfil econômico. Hoje a gente viu um país do Oriente assumindo esse processo de protagonismo econômico e todo momento de transição ele é um momento caótico. Então, eu acho que a gente vive um momento de transição e, como toda transição, é um momento de caos. Essa é a sensação que eu tenho. Eu quero pegar exatamente esse gancho para dizer assim, e nesse momento de transição, pessoas precisam aprender, né, algo... De respeito. E aí vamos falar em linguagem, né? Temos essa coisa da linguagem. Os termos estão sendo retirados, né? Abolidos, aquilo que, vamos lá, anão, né? Já é uma palavra que carrega uma negatividade nesse sentido. Vira pessoa com nanismo, pessoa com deficiência, enfim, vai ajustando a nossa linguagem para passar a respeitar e a entender melhor esses termos. Nesse sentido, tem um debate sobre linguagem neutra. Qual é a sua visão em relação a isso? Existe o senhor defende a imposição da linguagem neutra ou diz, não, é uma linguagem, não é a língua ainda, se for para discutir virar oficial, tal. Que visão o senhor tem em relação a isso? Linguagem, ele é um processo, acima de tudo, cultural, do que vivemos e de como falamos. E é lógico que se você não pode impor as pessoas de falar certas palavras, obrigarem a falar certas palavras, você pode obrigar a não falar certas palavras. As pessoas precisam entender que linguagem, ela não é neutra, ela é inclusiva. E, acima de tudo, quem pensa dizer, não, isso é besteira. Quando eu digo todos ou todes, eu estou incluindo, todos já inclui todo mundo. Não é bem assim. Na década de 30, a Suprema Corte Brasileira disse que as mulheres não tinham direito a voto porque a Constituição dizia não tinham direito a voto porque a Constituição dizia
que todos os brasileiros tinham o direito de votar. E aquele todos, o Supremo entendeu que era todos os homens. Então, quem imaginar que isso não é importante, não, tem que ler um pouquinho mais e entender por que é que os grupos lutam pela inclusão deles na linguagem. Isso é fundamental. Na língua oficial, inclusive. Na língua oficial, inclusive. Bom demais. Bom, o tempo esgotado aqui, a gente teria temas para vários debates. Já vou deixar um convite para a gente ir por frente a frente, ter um espaço maior para a gente debater outros temas aí. Mas, doutor Godoy, queria agradecer a sua presença e parabenizar pelo merecido título de pessoense recebido aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você, debatendo. Muito obrigado a todos que nos acompanham por esse programa maravilhoso, Rede Verdade. Continue com esse trabalho belíssimo, com essa responsabilidade social na comunicação. Isso muito nos orgulha. Nós, patrimônio de João Pessoa, uma cidade com muito patrimônio. Inclusive, hoje à tarde nós estaremos visitando um patrimônio da cidade, que é a comunidade de pescadores artesanais da Praia da Penha, que estão recebendo o território da comunidade, portaria assinada pela Secretaria de Patrimônio da União. Patrimônio de João Pessoa. Bom demais. Mais uma conquista aí. Muito obrigado, doutor Godoy. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.